O mel natural da floresta pode custar até os 7,84 por quilo, mas é uma caçada arriscada. O primeiro passo é localizar a colmeia. Ao meio-dia de um dia ensolarado, as abelhas sempre vão ao riacho buscar água para resfriar a colmeia. Por isso, os caçadores de mel costumam ir até o riacho para persegui-los de volta às suas casas com binóculos. Pequenos dispositivos GPS também estão sendo desenvolvidos para facilitar esse trabalho. Uma vez localizado o ninho, o caçador de mel se prepara para a caça usando roupas de proteção, um soprador de fumaça e um recipiente de colheita. Esta grande árvore abriga mais de 30 colmeias. Esses caçadores são muito bons em escalada. Eles deixam a fumaça sair por onde sobem enquanto fixam uma escada de corda na árvore. Ao chegar à colmeia, o caçador afasta as abelhas com fumaça ou um leve arranhão com faca e galhos de folhas para não danificá-la. A fumaça também acalma as abelhas e diminui a probabilidade de elas picarem. Depois de esperar alguns minutos, o caçador apara a colmeia e recolhe apenas o interior com mel. O caçador de mel deve ter cuidado para não danificar a colmeia ou perturbar demais as abelhas. Eles também deixam mel suficiente no ninho para as abelhas sobreviverem ao inverno ou construírem uma nova colmeia. Após a colheita, eles marcarão esses locais para retornar no próximo ano. Este mel é chamado de mel louco porque as flores das quais as abelhas obtêm o néctar podem causar alucinações. E está localizado a milhares de metros de altura, no pico das montanhas do Himalaia. Graças à sua tradição milenar de caça ao mel, apenas esta aldeia no Nepal sabe como colhê-lo usando apenas uma escada de bambu. Para o povo Gurung e muitos asiáticos, este raro mel louco é uma joia na medicina tradicional para tratar problemas respiratórios. Para se prepararem para a louca caça ao mel, os aldeões verificam a escada de corda de bambu feita à mão e regam-na para que seja inflamável e segura de usar. Depois de várias horas de viagem até o local do mel, os aldeões penduram a escada de bambu no penhasco para que o caçador abaixo possa começar a subir. O povo distribui fumaça em vários lugares para distrair as abelhas. Basta um passo errado e ele cairá de uma altura de 9.800 pés. Quando atinge a altura suficiente para colher o mel, ele simplesmente amarra uma corda para se proteger. E esse é o seu único arnês quando ele alcança as colmeias. Trata-se de uma vara de 3,6 metros de comprimento chamada tango, que os moradores locais usam para cortar o favo de mel e fazê-lo cair sobre uma folha de plástico colocada a 250 metros abaixo. Eles colherão apenas o suficiente para permitir que as abelhas continuem construindo seu ninho. Um favo de mel colhido geralmente pesa cerca de 3,3 a 4,4 libras. Este ninho aqui tem 30 polegadas de diâmetro e 3 pés de comprimento. Além disso, o alto risco de colheita elevou o preço de 1 libra deste mel para os 136. Esta é uma tradição anual com tantas mordidas, tanto esforço, mas às vezes as abelhas não produzem o mel como esperado. Então você ousaria arriscar para colhê-los? Assim como os caçadores que caçam mel na natureza, os apicultores também usam equipamentos básicos de proteção e usam fumaça para se aproximar da colônia de abelhas. Eles então sacodem a moldura dentro da caixa para afastar as abelhas. Os apicultores geralmente selecionam estruturas na colmeia que contenham mel e que tenham sido cobertas pelas abelhas em pelo menos 75%. As colmeias vazias também são colocadas de volta na caixa após a remoção. Os apicultores manterão sempre cerca de 44 libras por caixa em climas temperados e até 130 libras em áreas com invernos muito rigorosos para garantir que a colônia tenha comida suficiente em todas as circunstâncias. Em seguida, eles retiram as estruturas do favo de mel da colmeia e usam uma escova macia para varrer as abelhas restantes. Os apiários pequenos geralmente criam de 100 a 300 colônias de abelhas, enquanto os grandes podem ter até 5.000 colônias. Uma caixa possui de 7 a 10 quadros de favos de mel, que depois são levados a uma centrífuga para a extração do mel.
Este método centrífugo permite que as larvas das abelhas permaneçam no favo de mel e continuem a se desenvolver normalmente. Antes de colocar as molduras de volta na caixa, os trabalhadores raspam a cera de abelha para fazer vários outros produtos. A colheita do mel normalmente ocorre durante os meses de verão e outono, depois que as plantas da região produziram néctar. Se você visitar atrações turísticas famosas em Paris, França, ficará surpreso ao encontrar colmeias lá. Surpreendentemente, o mel parisiense é frequentemente considerado mais puro do que o mel das áreas rurais devido à ausência de uso generalizado de pesticidas na cidade. Uma garrafa de 200 ml de mel produzido desta forma é atualmente vendida por uns 41 reais, e seu sabor é frequentemente descrito como floral e delicado. Tenho certeza de que o nome Manuka surgiria imediatamente em sua mente ao falar sobre o mel mais caro do mundo. Em 2021, uma empresa na Nova Zelândia vendeu 200 potes de mel Manuka por uns 4.664 euros o frasco de 230 gramas. O mel de Manuka é caro porque possui uma atividade antibacteriana especial chamada MGO, que é muito popular em produtos de saúde e beleza. Além disso, este mel só é encontrado em certas regiões da Nova Zelândia e da Austrália. As abelhas precisam viajar 6 quilômetros para chegar a essas áreas, e o período de floração é de apenas 12 dias por ano. A colheita leva de 2 a 6 semanas, e, portanto, são utilizados helicópteros e uma série de máquinas para colher e extrair esse tipo de mel. Este é considerado o superalimento da colmeia, que pode custar 20 vezes mais caro que o mel. Para fazer isso, primeiro a abelha rainha precisa ser isolada da colmeia. Isso ocorre porque a colônia só começa a produzir geleia real para alimentar larvas de rainha em potencial quando elas perdem a rainha. Em seguida, as operárias usam uma agulha de enxerto para colocar as larvas fêmeas com idade entre 12 e 18 horas nos copos rainha falsos feitos de cera de abelha ou plástico. Depois disso, eles colocam as molduras dos copos na caixa ninho. Após 72 horas, o trabalhador inicia a colheita da geleia real. Este processo requer muito cuidado e concentração. As larvas devem ser removidas antes da coleta da geleia real. Este tipo de larva também é muito valioso nas indústrias de bebidas alcoólicas e alimentícias. O trabalhador então usa uma colher de plástico especial para remover a geleia real das células. Esta substância especial é colhida inteiramente à mão. Uma colmeia pode produzir 22 kg de geleia real. A geleia real alimentada com flores de colza em Hubei é um tipo premium com um preço de uns 150 ales o quilo. Com a crença nos benefícios da longevidade, a geleia real está se tornando cada vez mais popular no mercado. Em 2021, um mel turco chamado Centauri foi reconhecido pelo Guinness World Records como o mel mais caro do mundo. Normalmente eles custam a partir de uns 4.896 reais por libra, mas a variedade Emerald de mel Centauri pode chegar aos 500 mil derrales por libra. As colmeias são colocadas dentro de cavernas a 6.300 a 9.900 pés acima do nível do mar para absorver minerais poderosos. A colheita leva 15 anos e apenas 33 quilos de mel são colhidos a cada ano em meados de novembro. O produtor engarrafa manualmente com banho de ouro e o nome do comprador impresso. O país é famoso pela Grande Muralha ou Rota da Seda. A China não só preserva um artesanato antigo, mas também domina o mercado global, produzindo mais de 1.000 milhões de toneladas de seda todos os anos. A evolução da lagarta ao tecido de seda é um processo fascinante. Tudo começou com os esforços dos agricultores que criaram milhares de milhões de bichos da seda. Cada fio de seda é tecido desde a primeira jornada na vida de cada bicho da seda. Os agricultores precisam de milhares de casulos de bicho da seda para produzir 1 quilograma de seda. Desde o minúsculo ovo do bicho da seda até a idade adulta, cada estágio requer cuidados cuidadosos para garantir a qualidade perfeita.
Os agricultores selecionam cuidadosamente as melhores lagartas, porque a saúde do criador é muito importante para produzir ovos de bicho da seda de alta qualidade. Os ovos do bicho da seda, tão pequenos quanto grãos de areia, eclodem em larvas após cerca de 10 dias de idade. As larvas passam por um período de crescimento de 5 semanas antes de entrarem em hibernação para se tornarem casulos. Finalmente, desses casulos de seda, eclodem borboletas adultas. A escolha de uma boa raça de bicho da seda não afeta apenas a qualidade da seda, mas também sua capacidade de sobreviver em um ambiente de criação de bicho da seda. As condições ideais para o crescimento do bicho da seda incluem temperaturas entre 77 e 82 graus Fahrenheit e umidade entre 85% e 90%. Os criadores de bicho da seda garantem sempre estas condições para promover o desenvolvimento e optimizar a produção de seda. É por isso que o mundo sempre fica impressionado com a seda e com o método de criação do bicho da seda usado pelos chineses. Alimentar essas larvas é um trabalho meticuloso. As folhas da amoreira são a principal fonte de alimento. As folhas da amoreira são cortadas em pequenos pedaços e alimentadas continuamente para garantir uma nutrição adequada. Em média, cada bicho da seda pode consumir de 50 a 100 gramas de folhas de amoreira por dia. Os bichos da seda jovens não comem tanto quanto os bichos da seda velhos. As folhas devem ser adicionadas pelo menos uma vez ao dia. O ideal é alimentar os bichos da seda com folhas 2 a 3 vezes por dia, quando eles atingirem o tamanho máximo. Os agricultores costumam alimentá-los uma vez pela manhã, uma vez ao meio-dia e uma vez à noite. Agricultores experientes do bicho da seda descobriram que, em vez de alimentar grandes quantidades de folhas de amoreira de uma só vez, aumentam o intervalo entre as mamadas para reduzir o acúmulo de resíduos e o risco de doenças. Ninguém sabe quantas folhas de amoreira um bicho da seda come durante sua vida. Portanto, para economizar nos custos de alimentação, os próprios agricultores muitas vezes cultivam amoreiras. Se um produtor de seda estiver planejando uma criação de cerca de 20 mil bichos da seda, ele plantará cerca de 2.000 mudas e cuidará delas por 8 meses a 1 ano antes de iniciar a criação de bichos da seda. Os produtores devem ter de 500 a 600 quilos de folhas para alimentar 20 mil bichos da seda ao longo de seu ciclo de vida. No início da primavera, milhares de famílias na China rural vão aos campos para colher as últimas folhas de morango das árvores. Nong prepara comida para seus bichos da seda. Ao mesmo tempo, a limpeza regular da área agrícola é muito importante para prevenir doenças. Esses esforços incansáveis garantem que cada fio de seda produzido seja excepcionalmente puro e macio. A cal seca ajuda muito na criação de um ambiente limpo. Não só mantém o celeiro seco e ventilado, como também elimina a umidade, evitando o crescimento de bactérias e fungos em condições úmidas. As lagartas famintas passam cerca de 1 mês mastigando folhas de amoreira. Depois de atingir um tamanho máximo de cerca de 7 centímetros em cerca de 6 semanas, eles param de comer, mudam de cor e pesam cerca de 10.000 vezes mais do que quando nasceram. Ao entrar na fase final do seu ciclo de vida, os bichos da seda começam a tecer casulos para se prepararem para a transformação mágica. Neste momento, o bicho da seda cobre uma camada de adesivo para moldar o casulo. Ele ejeta um único filamento de proteína, depois gira seu corpo em um movimento em forma de 8 cerca de 300.000 vezes e cria 1 quilômetro de filamento. Os agricultores devem colher os casulos antes que os bichos da seda completem o processo de transformação em borboletas. É muito importante que retirem com cuidado o casulo da casca e mantenham a sua forma. Os casulos são fervidos em água para amolecer e unir as fibras de seda, formando rolos de seda brilhantes. O próximo passo é a combinação da arte tradicional e moderna. Os agricultores podem tingir fibras de seda com materiais naturais, como folhas de açafrão ou produtos químicos, para criar uma paleta de cores rica que atenda às necessidades do cliente. Os fios de seda passam por técnicas de tecelagem desde os teares tradicionais
até a moderna tecelagem e máquinas automáticas. Todos os métodos produzem tecidos de seda finos, que refletem o artesanato e a sofisticação dos agricultores chineses. Este processo não só realça a beleza da seda, mas também preserva as qualidades inerentes às fibras de seda. Todo produto confeccionado em seda garante alta qualidade e durabilidade, sendo a escolha certa para quem exige perfeição em cada detalhe. Os fios de seda dos casulos do bicho da seda são tecidos em tecido há mais de 4.000 anos. Embora a seda represente apenas uma pequena percentagem do mercado têxtil global, aproximadamente menos de 0,2%, mas a sua base fabril está espalhada por 60 países ao redor do mundo. A Índia é o segundo maior produtor de seda do mundo, depois da China. Depois, há países como Brasil, Tailândia e Vietnã. A combinação de tecnologia avançada e métodos tradicionais ajudou a China a estabelecer uma posição de liderança na indústria global da seda. Atualmente, este país possui mais de 500.000 fazendas de bicho da seda e mais de 1.000 fábricas de processamento de seda. Os minúsculos bichos da seda não apenas produzem fios de seda de qualidade, mas também são uma fonte atraente de renda para os agricultores. De 2 a 3 dias após a conclusão dos casulos, os agricultores procedem à colheita dos casulos do bicho da seda. Após a colheita, os casulos do bicho da seda podem ser usados em fábricas industriais. Eles devem passar por um processo de verificação de qualidade. Este processo inclui a seleção e eliminação de casulos de baixa qualidade, retendo apenas os melhores casulos para processamento em seda de alta qualidade. Após a colheita, os casulos do bicho da seda são coletados e embalados em grandes sacos para transporte até a fábrica de processamento. Cada saco pode conter até 1.000 casulos de bicho da seda, com peso de dezenas a centenas de quilos. As empresas de produção de seda na China podem comprar casulos aos agricultores locais a preços atrativos, proporcionando-lhes um rendimento adicional significativo nas fábricas. Trabalhadores dedicados inspecionam meticulosamente cada casulo de seda para garantir qualidade absoluta. Antes do processamento, os casulos de baixa qualidade são removidos. Os casulos de bicho da seda mais puros são fervidos por 10 a 15 minutos para amolecer a seda e matar a pulpa em seu interior. Esta etapa é muito importante na criação de produtos de seda exclusivos. Os trabalhadores ajustam as máquinas para controlar os níveis de torção e velocidades de acordo com as necessidades específicas dos clientes. A máquina de fiar automática é um dos produtos de destaque que combina precisão e estabilidade, podendo processar diversos tipos de fios. Atualmente, foram desenvolvidos equipamentos de apoio para otimizar o processo de criação do bicho da seda e ajudar as áreas agrícolas a aumentar a sua economia. A indústria da seda na China não é apenas um símbolo de sabedoria e espírito. Este precioso patrimônio cultural também enriquece a aparência e a economia do país. Ao mesmo tempo, a perseverança e a criatividade dos agricultores mantiveram esta profissão única de pecuária.